Antes de falar do Fluminense, da vitória contra o Atlético e da sequência do Campeonato Brasileiro e Libertadores do Fluminense, eu gostaria de desejar toda a força do mundo ao Juan Esquerdo, jogador do Nacional de Montevidéu, à sua família. O Esquerdo teve um mal súbito, uma arritmia no Morumbi, no jogo contra o São Paulo, foi internado. E o último boletim médico de ontem à noite, eu não sei se saiu algum agora pela manhã, dá conta de que houve uma piora considerável no estado de saúde dele, né, com comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Então, Esquerdo, muita força para que você se recupere, volte a estar com sua família. E jogar futebol nesse momento é secundário, né? Então, muita força e melhoras que você consiga sair dessa. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense conseguiu uma grandíssima vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Um jogo que é sempre muito complicado para o Fluminense, mesmo o time estando super bem contra o Atlético em Belo Horizonte, é sempre um jogo complicado. E mais uma vez, contra o Atlético Mineiro começa uma reação, né, do Fluminense, como foi em 2009, no jogo do Maracanã, vencido por 2-1, gol do Conca e gol do Fred. Né, e o Fluminense a partir dali arrancou para o título de 2010, né, escapou do rebaixamento de 2009, quase foi campeão da Sul-Americana e o time estava montado praticamente, teve reforços evidentemente, mas para conquistar o título de 2010. E o Fluminense fez uma partida muitíssimo boa do ponto de vista tático, dentro da proposta do Mano Menezes, de que não é de propor o jogo, que não é de marcar alto, é mais um jogo reativo, né? E foi assim, o jogo começou e para desespero de alguns, aliás, nem para desespero, porque certamente eles não entenderam e não perceberam, o Fluminense começa no 4-2-4, né? Que abominavam que o Diniz joga no 4-2-4, e sim, o jogo começou com 4-2-4, com a linha de 4 lá atrás, com o Guga e os 3 zagueiros, o André e o Martinelli, e à frente, Arias, Ganso, Cauã Elias e Kevin Serna. Só que o que as pessoas não entendem é que nenhum time joga num modelo só, nem por um minuto de jogo, né? Porque começa o jogo, se você é atacado, esse 4-2-4 já vira um 4-4-2 com o Serna e com Arias retornando para fazer a marcação dos alas, né? O Ganso recua um pouco, o Cauã Elias fica mais à frente. E na hora que toma a bola, se o Ganso está entre os volantes, já virou um 4-3-3. Então essa balela de 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 4-1-4-1... Gente, esquece isso, porque isso acabou há muito tempo, sabe? Nenhum time joga o tempo inteiro de uma forma. Se você olhar, ver o jogo depois, né, não no momento a gente está torcendo e aí é paixão, a gente não consegue analisar tanta coisa. É por isso que eu faço pós-jogo sempre depois, bem depois do jogo, 2 dias depois do jogo, porque me dá tempo de rever a partida para poder fazer uma análise mais fria do que na hora que eu estou vendo o jogo, eu estou torcendo, eu estou, né, inflamado de emoção, né, pelo time que eu amo e que você ama também. Então, esquece essa coisa, não tem mais um esquema tático, né, que seja fixo, que seja imutável, muda o tempo inteiro, a todo instante, durante uma mesma partida. O mais importante disso tudo é que o Fluminense fez isso muito bem. Fazia isso muito bem com o Diniz, né, esse ano deixou de fazer, né, e voltou a fazer bem agora com o Mano Menezes, e isso é o mais importante. Não importa se você tem razão ou se eu tenho razão, não importa. O que importa é que o Fluminense venceu. O que importa é que o Fluminense fez uma partida muito, muito, muito boa do ponto de vista tático. Se individualmente uma falha ou outra, mas isso é normal. Qual time não tem falha individual durante um jogo, né? O Fluminense fez todas essas transições, né, de números, 4-2-4 para 4-3-3 para 4-4-2, fez isso com naturalidade, né? Não é aquela coisa do jogador, eu tenho que voltar para ali. Não, naturalmente ele já fazia aquela função, porque isso é fruto do treinamento. O que eu dizia na época do Fernando Diniz, eu continuo dizendo agora com o Mano Menezes, porque aqui não tem leviandade como a gente vê em outros lugares.
Então o Fluminense fez isso muito bem. Tomou um sufoquinho no início, que o Galo começou a marcar alto, jogar com intensidade, mas eu já havia dito no pré-jogo que o Atlético não tem essa característica de um jogo muito intenso, de muita transição, como tem, por exemplo, o Botafogo, um pouco menos o Vasco, um pouco menos o Cruzeiro, mas sobretudo o Botafogo. É um jogo muito intenso, de muita velocidade, de muita transição, de muita força física dos seus jogadores, em detrimento da parte técnica, apesar de ter ali o Luiz Henrique, o Matheus Martins, que são muito bons jogadores, né? Então o Atlético não aguentou nem o primeiro tempo nessa pressão alta, e aí começou a dar espaço para o Fluminense sair jogando. No início era chutão para todo lado, chutava, a bola voltava, chutava, a bola voltava, né? E aos pouquinhos o Fluminense se assentou, o jogo em si se assentou, e o gol, né, do Kevin Serna sai não de uma jogada construída para o Fluminense, mas de uma bola roubada, que é uma das características e uma das, vamos dizer, promessas do Mano Menezes. O Cauê Elias rouba a bola, eles reclamam de falta, porque reclamam de tudo. Aliás, reclamamos de tudo, né, nós torcedores de qualquer time. Né, ele toca no Serna e o Serna faz um golaço à la Messi, né, que deixou, se eu não me engano, o Boateng com a bunda no chão. Né, e o Kevin Serna fez a mesma coisa com o zagueiro do Atlético Mineiro. Né, fez 1-0, terminou 1-0 o primeiro tempo, o Fluminense com mais tranquilidade, né, o Galo pressionado, tendo que sair para o jogo. Né, e no segundo tempo eles reclamam um pênalti que não existiu. Né, mais uma pataquada de jogador parar a jogada para ficar reclamando o pênalti, a bola sai pela lateral, o Fluminense bate, né, e eles continuam reclamando o pênalti, o Ares entra com só um na marcação, meu amigo. Ele para, corta, chapa, saco, comemora, 2-0 Fluminense, e ali o jogo acabou. Né, o Mano ainda fez aquela substituição que eu odeio, né, tira o Ganso e coloca o Lima, ou seja, ele chama o adversário para o nosso campo, mas nem isso. Né, o Galo não tinha mais poder de reação naquele momento. E aí o Fluminense consegue uma vitória absolutamente importante, né, porque a gente sai do Z4 para nunca mais voltar. Né, estamos 2 pontos à frente do Z4 com um jogo a menos, ou seja, se vencermos o Atlético Paranaense no Maracanã no jogo a menos, né, que falta a gente jogar, a gente abre 5 pontos para o Z4 e temos agora um jogo importantíssimo e dificílimo em casa contra o São Paulo, contra o bom São Paulo, né, que vem de classificação da Libertadores sobre o Nacional de Montevidéu, e o Vitória, rodando os jogadores, venceu o Vitória por 2-1. Né, vive um grande momento o São Paulo, e o Fluminense vai ter que jogar muito de novo para conquistar essa vitória, continuar fora do Z4, continuar avançando, porque os times ali da meiuca, ali, Vasco, Criciúma, Juventude, eles vão perder pontos, né, e o Fluminense vai começar a escalar a tabela de classificação. Mas para isso acontecer, também precisa que você, tricolor, do Rio, Grande Rio, e se não for do Rio, Grande Rio, mas quiser e puder ir ao Maracanã, esteja no Maracanã no domingo às 18h30, apoiando o Fluminense contra o São Paulo, para que a gente consiga essa nova vitória e vá depois na outra rodada, né, no final de setembro, porque depois tem a porra da data FIFA, a inutilidade da data FIFA, né, e o Fluminense vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Então, lugar de tricolor do Rio, Grande Rio, e quem mais puder e quiser ir é no Maracanã no domingo que vem para mais uma vitória. Se jogar do jeito que jogou contra o Atlético, pode ganhar de todo mundo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Um grande beijo, um grande abraço. Força esquerda.